galera, Humberto Azariti em mais uma videoaula de aritmética. Na nossa videoaula de hoje a gente vai estudar os critérios de divisibilidade, saber quando o número é divisível por 2, 3, 5 e por aí vai. Nós vamos ver os principais critérios de divisibilidade. Eu selecionei 3 exercícios, sendo 2 de concurso. O primeiro é justamente de treinamento, com vários itens para que a gente possa assimilar bem esse conteúdo tão importante. Tá legal? Antes de começar a fazermos os exercícios, peço que se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, divulguem. Feito isso, vamos então à questão número 1. Acompanhe aí. Bem, galera, então nesse primeiro exercício, eu selecionei 4 itens para que a gente possa reforçar bem os critérios de divisibilidade. Então, esse primeiro número, a gente tem que substituir então o y, de forma que ele se torne um número divisível por 3. E quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos é múltiplo de 3. E aí, nesse sentido, a gente vê quanto que já está dando a soma para ver qual algarismo que podemos substituir o y de forma que isso aconteça, ou seja, ele seja divisível por 3. Olha só, a gente tem 7, 4, 11. Para ser múltiplo de 3, quem são os múltiplos de 3? 3, 9, 6, 9, 12. Então, se o y assumir valor 1, a soma vai estar dando 12, 12 é múltiplo de 3. Qual é o próximo número aí múltiplo de 3? Depois do 12 vem o 15. Para ser 15, o y tem que assumir valor 4, para dar 15. Depois do 15, 18. Para o y assumir valor 18, o valor, então 7, quer dizer, o y tem que assumir valor 7 para que a soma dê 18. Depois de 18 vem o 21, mas aí não dá mais, porque aí o y teria que ser 10, aí já não é um algarismo. Tá legal? Então, essa é a resposta, ou seja, se o y for 1, 4 ou 7, esse número ele se torna divisível por 3. Ou seja, a soma dos algarismos é múltiplo de 3. O segundo número, o y, a gente tem que substituir o y, então, de forma que ele seja divisível por 2 e 9 simultaneamente. Isso significa o quê? Que ele tem que satisfazer o critério de divisibilidade por 2 e por 9. Tem que satisfazer os dois ao mesmo tempo. O número ele é divisível por 2 quando ele é par. Ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, eu vou chamar aqui y2, tá? Só para saber os valores de y que fazem com que ele seja divisível por 2. Então, 0, 2, 4, 6 e 8. Se perguntasse somente qual o valor de y que fizesse com que esse número fosse divisível por 2, a resposta seria essa. No entanto, ele tem que ser divisível por 2 e por 9 ao mesmo tempo. Qual é o critério de divisibilidade por 9? Ele é parecido com o critério de divisibilidade por 3, ou seja, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 9. Quanto que eu já tenho aqui? Vamos lá, a gente já tem 1 mais 2 mais 4. A gente tem aqui 7. Quem são os múltiplos de 9? 9. Então, para ele assumir valor 9, o y tem que valer 2. Depois do 9, 18. Só que para ser 18 aqui, o y teria que valer 11, não pode. O y é um algarismo. Então, o máximo que ele assume ali é 9. Então, para esse número ser divisível por 9, o y tem que ser 2. E aí, como é que a gente dá a resposta? A gente vai colocar os algarismos, ou o algarismo que satisfaz as duas condições ao mesmo tempo. E o único que atende a esse critério é o algarismo 2. Então, y tem que ser 2. Ok? Porque ele sendo 2, ele é tanto divisível por 2 como por 9.
Se ele for por 4, ele só vai ser divisível por 2. A questão pede que ele seja divisível por 2 ao mesmo tempo. Na letra C, esse número ele tem que ser divisível por 11. Qual é o critério? Primeiro a gente coloca aqui a ordem de cada algarismo. Tá? Já vimos isso em aulas anteriores, começando da direita para a esquerda. O 7 está na primeira ordem, y na segunda, o 9 na terceira, o 3 na quarta e o 5 na quinta. Então, o que a gente faz? Primeiro, nós vamos somar os algarismos de ordem ímpar. Então, a gente tem 7 mais 9 mais 5. Isso aqui dá 21. Vamos somar os algarismos de ordem par. Então, a gente tem y mais 3. Feito isso, a gente diminui a soma dos algarismos de ordem ímpar menos com os de ordem par. Então, vai ficar 21 menos y mais 3. Coloquei entre parênteses, porque vai diminuir o y mais 3. Então, vai trocar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar 21 menos y menos 3. Isso aqui dá 18 menos y. Esse número aqui, ele tem que ser múltiplo de 11. Quem são os múltiplos de 11? 11, 22, 33. Repara que não tem como isso aqui dar 22, porque eu estou diminuindo e aqui é 18. Tá? Então, eu tenho que pressionar minha atenção qual o número que faz com que ele seja múltiplo, seja igual a 11. E qual é? É o y igual a 7. Porque se y for igual a 7, essa subtração vai dar 11, e 11 é múltiplo de 11. Então, gabarito y igual a 7. Tá legal? Então, repetindo, para o número ser divisível por 11, a soma dos algarismos de ordem ímpar menos a soma dos algarismos de ordem par tem que dar um múltiplo de 11. Tá legal? E na letra D, o número tem que ser divisível por 9 e 10 simultaneamente. Divisibilidade por 10 é bem tranquilo, porque o número tem que terminar obrigatoriamente em 0. Então, eu já sei que z é igual a 0. Obrigatoriamente. Não tem. Então, z é igual a 0. Agora, para ser divisível por 9, nós já sabemos que a soma tem que ser um múltiplo de 9. Então, vamos somar aqui. 8 mais 3 mais 5 mais 0. Vou botar o 0 aqui só para constar. Então, a gente tem 8 mais 3, 11. 11 mais 5, 16. Então, y tem que assumir que valor para ser múltiplo de 9? Múltiplo de 9, depois do 16, a gente tem o 18, 27. Só que 27 não tem como dar, porque o maior valor que o y pode assumir é 9. 9 mais 16 dá 25. Então, a gente tem que direcionar nossa atenção de forma que ele dê 18. Então, que valor eu tenho que substituir y para isso dar 18? Já tem 16, y igual a 2. Feito isso, temos aí como resposta z igual a 0 e y igual a 2. Esse primeiro exercício para a gente treinar bem essa questão dos critérios de divisibilidade. Tá legal? Agora eu selecionei duas questões da ESA para a gente ver como é que isso aí apareceu em concurso e para a gente ver se realmente nós aprendemos. Tá legal, galera? Então acompanha comigo aí a questão número 2. Então vamos lá, galera. Então, quais são os valores de A e B? Tá? Para ser divisível por 2, 3, 5 e 9. Então vamos lá. Vamos começar de trás para frente. Para o B, substituir o B para ser divisível por 2, ele tem que terminar, eu vou chamar de B2, tá? Ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E depois eu faço a interseção. Para ser divisível por 5, por que eu pulei o 3? Vocês vão ver, para facilitar aqui a resolução. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Ou seja, eu nem preciso ver 3 e 9. Por quê? Para ser par e divisível por 5 ao mesmo tempo, obrigatoriamente o B ele tem que ser 0. Porque o 0 é par
e é divisível pelos dois ao mesmo tempo. Então, eu já sei que o B é 0. Ok, agora vamos olhar aí. Então, vamos lá. Sabendo que o B é 0, agora a gente vai analisar as outras opções. Então, a gente tem 5 mais 3 mais 0. Isso está dando 8. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. Então, vamos lá. A3. Então, o A pode assumir o valor 1, que vai dar 9. Pode assumir o valor 4, que vai dar 12. Pode assumir o valor 7, que vai dar 15. Para dar 18, já não dá. Então, ele teria que assumir o valor 10. Ele é um algarismo, então, para ser divisível por 3, 1, 4, 7. Para ser divisível por 9, ele pode assumir o valor 1. Não pode assumir o valor 2. O próximo número múltiplo de 9, depois do 9, é o quê? É o 18. E não tem aqui, porque ele teria que assumir o valor 10. Então, para ser divisível por 9, o único algarismo que satisfaz é 1. Então, qual é o único número aqui que está? O único algarismo que está na interseção, ele é o 1. Então, no caso, A é igual a 1. E aí ele quer saber o valor absoluto do A. No caso aí, gabarito, letra D. Tá legal? Então, a estratégia é sempre pegar o caminho mais fácil. Tá? Eu peguei logo do B5 e o B2. Por quê? Para ser 5 tem que terminar em 0 ou 5. E aí, pelo fato de terminar em 0 ou 5 e ter que ser par ao mesmo tempo, eu já descarto o 5 e eu já descobri o valor de B. E aí eu concentrei minha atenção nos outros dois critérios, tá? Porque eu já garanti que o número já é divisível por 2 e por 5. Agora faltava garantir que ele era divisível por 3 e 9. E aí você faz esse esqueminha aqui, vê a interseção, tá? Para você cravar a resposta. Tá legal, galera? Para finalizar essa nossa videoaula, então, vamos à última questão também da ESA. Acompanha comigo. Então, galera, esse número ele tem que ser divisível por 2, 5 e 6. Então, como é que a gente faz? Eu já vou atacar direto no fato dele ser divisível por 2 e 5. A gente já viu que para o número ser divisível por 2 e 5 ao mesmo tempo, ele tem que terminar em 0. Ou seja, um número que é divisível por 2 e por 5, ele é divisível por 10. Bem, galera, então para que esse número seja divisível por 2, 5 e 6 ao mesmo tempo, eu vou atacar diretamente o 2 e 5. A gente já viu que para o número ser divisível por 2 e 5 ao mesmo tempo, ele tem que terminar em 0. Ou seja, o número que ele é divisível por 2 e 5 ao mesmo tempo, ele é divisível por 10. Tá? Então, obrigatoriamente, Z tem que ser igual a 0. Para ele ser divisível por 6, esse número tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que ser par e a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. Nós já garantimos que ele seja par, porque ele termina em 0. Falta garantir agora que a soma dos números, dos algarismos, é múltiplo de 3. Então, vamos ver como é que está. 5 mais 7 mais 3 mais o Z, que é 0, isso está dando 15. Ou seja, o próprio 15 já é um múltiplo de 3. Então, Y, um valor que ele poderia assumir é o 0. Tá? Porque a soma continuaria dando múltiplo de 3. Qual outro múltiplo de 3? O 18. Tá? Então, o Y poderia assumir o valor 3. Depois, 21. Então, o Y assumindo o valor 6. 24. Aí ele assumiria o valor 9. Ok? Então, esses são os possíveis valores de Y para que esse número ficasse divisível por 6. Tá legal? E aí a questão, ele pede para marcar a opção que apresenta algarismos que tornem esse número divisível. Então,
A letra A tem 7 e 5. Não aparece aqui. A letra B, 3 e 0. Opa! Ó, o 0, inclusive, ó, 0 e o 3. Ok. A letra C, 7 e 0. O 7 não aparece. E na letra D, 7 e 9. Então, dessas opções, a que satisfaz é a letra B. Não quer dizer que somente 0 e 3 faz com que esse número seja divisível por 2, 5, 6. Mas, dentre as opções apresentadas, a que satisfaz é a letra B. Tá legal, galera? Então, finalizamos mais uma videoaula de aritmética, hoje aí sobre critérios de divisibilidade. Espero que tenha ajudado a vocês como um treinamento para que vocês possam encarar exercícios com um grau maior de dificuldade. Peço que curtam o vídeo, se gostaram, compartilhem com os amigos e com os colegas. Muito obrigado aí pela atenção, forte abraço!